Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação, uma live do meio-dia. Hoje eu tentei começar às 11h30 por conta de um problema, mas não foi possível começar na hora. Então, nós estamos iniciando agora. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus por meio da página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Hoje ainda dá para dizer ainda. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Deus abençoe. Nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas. Na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Graça e paz, meu amigo Ian. Eu queria pedir a vocês se o som está alto, se está aí normal, dá para ouvir aí o fundo musical. Se está normal é só fazer um ok. Obrigado. Dá para... O som tá normal aí. O som da música de fundo musical. Então, Deus abençoe a todos. Vamos lá para a nossa meditação. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Hoje nós vamos começar uma série, Senhor nosso Deus e Pai. Nós entramos em Tua presença pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que fale através de nós, que derrame sobre nós do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua infinita graça. Pai, ser com cada um neste dia, final de manhã, início de tarde. Usa-me e abençoa, abre nossa mente, leva a Tua palavra, Senhor, para todos aqueles que necessitam. Ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço, te oro e te agradeço. Amém. Hoje nós vamos começar uma série. Pai do Senhor, pastor Reginaldo, Deus abençoe. Hoje nós vamos começar uma série sobre o fruto do Espírito. Então eu tinha tentado começar 11h30, porque eu ia levar a minha filha ao médico, mas infelizmente o médico desmarcou e nós vamos começar quase que no horário. Então hoje nós vamos começar uma série de estudos da Palavra de Deus sobre o fruto do Espírito ou caráter cristão. Porque o fruto do Espírito é o que a gente chama de caráter cristão. E nós vamos começar hoje estudando o fruto do Espírito. E a Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito significa que o fruto do Espírito é singular. Não existem 9 frutos do Espírito, mas um único fruto do Espírito, com 9 aspectos. É como se fosse uma laranja, que tem gomos. Então, o fruto do Espírito seria como uma laranja, uma metáfora para que a gente possa entender,
com 9 gomos, mas não são 9 gomos separados, são 9 gomos juntos. Então, o fruto do Espírito é um só, certo? Mas é tanto que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é. Aí vai dizer o que é, quais são os gomos que tem, certo? Então, quando a gente estuda o fruto do Espírito, nós temos basicamente o fruto do Espírito como um todo. Nós temos a relação para com Deus, nós temos a relação para com o nosso próximo e nós temos a relação para com nós mesmos. Quando a gente diz amor, alegria e paz, é primeiramente voltado para Deus, certo? Porque o nosso amor é o amor a Deus, a nossa alegria é a nossa alegria de Deus, em Deus, e a nossa paz é a paz que vem de Deus. Então, amor, alegria e paz é voltado em primeira mão, prioridade para Deus. E aí, quando a gente tem amor a Deus, a gente tem amor também ao próximo. Quando a gente tem alegria em Deus, a gente tem alegria com o próximo. E quando a gente tem a paz de Deus, a gente tem paz com o próximo. Na nossa relação com o próximo tem longanimidade, benignidade e bondade. Esses 3 aspectos do fruto, eles falam da longanimidade, porque nós não temos longanimidade com Deus, nós não temos paciência com Deus, em benignidade com Deus e bondade. Então esses 3 se referem à nossa relação prioritária com o próximo. Não quer dizer que não se refira com outras pessoas, mas com o próximo, não se refira com qualquer outra criatura. E nós temos 3 que diz respeito a nós mesmos, que é fidelidade, ou em algumas traduções fé, mansidão e domínio próprio, certo? Porque a palavra fé vem da palavra pistes e da palavra emunar, A palavra emunar no Antigo Testamento é confiança. Basicamente é confiar em alguém. Então fé é confiança. E a palavra pistes no Novo Testamento quer dizer confiar em, certo? Então é a confiança em Deus, graça e paz. Então nós vamos começar essa série de estudos sobre o caráter cristão, conhecido como fruto do Espírito. Então nós já vimos, nós temos 3 em relação a Deus, amor, alegria e paz, 3 em relação ao próximo, longanimidade, benignidade e bondade, e nós temos 3 em relação a nós mesmos, certo? Alguém tem que ser digno de confiança, fidelidade, Nós temos que ter mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos começar estudando um dos aspectos do fruto. Então nós temos um fruto só. Nós não temos 9 frutos, porque o fruto do Espírito é a contrapartida das obras da carne. As obras da carne são plurais, então estão todas no plural. O fruto do Espírito é um, certo? Então hoje nós vamos começar a estudar o fruto do Espírito, começando por longanimidade. Então, longanimidade é o amor suportando, certo? Porque quando a gente fala do fruto do Espírito, basicamente a gente está falando do amor. Então as outras virtudes são manifestações desse amor. E aí eu vou explicar como, certo? Alegria é o amor jubilando. Paz é o amor descansando. Longanimidade é o amor suportando. Benignidade é o amor sendo gentil. Bondade é o amor fazendo o bem. Fidelidade é o amor digno de confiança. Mansidão é o amor não se vingando. E domínio próprio é o amor controlando. Então nós podemos dizer que todos os outros aspectos do fruto
são manifestações do amor, certo? E aí eu vou ler o que eu coloquei aqui. O amor é a virtude cristã por excelência, e por isso podemos afirmar que alegria é o amor jubilando, paz é o amor descansando, longanimidade é o amor suportando, benignidade é o amor sendo gentil, bondade é o amor fazendo bem, ou o amor em ação, fidelidade é o amor digno de confiança, e mansidão é o amor não se vingando, domínio próprio é o amor no controle. Então hoje nós vamos estudar sobre longanimidade, o amor suportando, certo? A etimologia, de onde é que vem esta palavra longanimidade, certo? Vem de duas palavras gregas. Essa palavra no grego é macrotimia. E macro é longo, timos é ânimo. Daí vem longânimo, certo? Então longanimidade sugere a firmeza da alma quando provoca mudanças. Então longanimidade, ânimo, pavio, né? É o pavio esticado ao máximo. A pessoa longânima é aquela que tem, certo? Dificuldade para ser raivoso, dificuldade para perder a paciência. Ela tem controle sobre as suas ações. E aí nós vamos definir o que é longânimo. É a característica da pessoa que não perde o ânimo por situação circunstancial ou conjuntural, perseverando em manter o bom ânimo. Né? Então o longânimo é aquele que não perde o ânimo, certo? Não se descontrola com facilidade. É uma qualidade passiva. Resistir firme sobre as tensões e pressões da vida, certo? Significa que uma pessoa que é longânima, ela resiste firme às lutas, às tribulações, sem desanimar e sem perder a cabeça. É o ânimo esticado ao máximo. Né? É a pessoa tardia em irar-se. Trata-se da paciência para suportar a injúria de outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condição de vingar-se, não o faz. Porque tem muita gente que não faz porque é medroso, não tem coragem. Mas o longânimo é aquele que tem coragem para fazer e não faz por causa do seu caráter, da sua natureza. Então, como é que a Bíblia faz uma foto, um retrato do longânimo? Né? O longânimo é uma pessoa de pavio longo, não explode com facilidade, sabe esperar o momento certo para falar ou agir sem reagir ou explodir em ira quando provocado. Então vou ler de novo o que a Bíblia pinta a respeito do longânimo. Como é que a Bíblia descreve o longânimo? O longânimo é uma pessoa de pavio longo, contrário daquele que é pavio curto, que não explode com facilidade, sabe esperar o momento para falar ou agir, sem reagir ou explodir em ira quando provocado. Né? E aí Tiago diz assim, Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Certo? É esse o retrato que a Bíblia faz do longânimo. Então, o que é longanimidade, pastor? Longanimidade é a resposta cristã à ira. Todo ser humano normal, ele
tem a tendência de se irar. E esta ira pode ser uma ira justa, certo? Então, a ira em si não é errada. Contra o que nós nos iramos é que é errado. Então, a ira em si não é errado. Contra o que nós nos iramos é que é errado. Então, existe dois tipos de ira, certo? A ira justa, certo? E a ira que não é justa. Então Paulo vai falar da ira justa. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo diz que o cristão não está imune da ira, mas que deve mantê-la sob controle. Qualquer pessoa normal vai se irar. Se a pessoa não se ira com a injustiça, se a pessoa não se ira com a maldade, se a pessoa não se ira com a desonestidade, se a pessoa não se ira com a corrupção, se a pessoa não se ira com a prevalência do pecado, então essa pessoa ela está doente, né? Porque é normal que a pessoa se ire, certo? O próprio Jesus, quando ele percebeu, né, a violação do templo, o templo transformado num balcão, o templo que era para adorar a Deus, o templo que era para ser a manifestação da bondade de Deus, foi transformado pelo povo num comércio, né? Então o templo parecia mais um mercantil, um mercado, uma feira, do que um lugar de adoração a Deus, onde o culto em si foi substituído pela vontade de ter lucro. Então as pessoas não estavam indo para o templo com o desejo de adorar a Deus, estavam pensando em quantos animais iriam vender naquele dia, em quanta gente estaria ali, né? Em quantos almoços iriam vender, em quanta água iriam vender. Então as pessoas não estavam muito preocupadas em adorar a Deus, elas estavam mais preocupadas em vender. E aí Jesus, certo? Eles estão ali e eles estão no chamado pátio dos gentios, certo? Eles transformam aquele espaço no mercado. E aí Jesus vai lá e expulsa, certo? E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. No templo, derrubou as mesas dos cambistas. Cambista vem de câmbio. Quando você entrava, né, dizem os estudiosos que havia uma moeda de templo, você não podia comprar com o seu dinheiro. E quando você entrava, muitas vezes, quando o povo estava nesse estado aqui, você já começava a perder dinheiro na troca, no câmbio. Quando você chegava, digamos, com 10 mil reais, eles diziam, não, aqui nós não vendemos nenhum animal para sacrifício com real. Você tem que comprar com a moeda do templo. Então você tem que converter o seu dinheiro. Então eles iam lá para a mesa dos cambistas. E o cambista dizia, 10 mil aqui já não é mais 10 mil. 10 mil aqui são 7. Aí você já perdia 3, certo? Então por isso Jesus derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombos, certo? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então Jesus estava irado, mas irado com uma ira justa, certo? Porque haviam convertido o lugar sagrado, certo, em um lugar profano. Porque as pessoas rapidamente começaram a se desviar. Então, qual foi a resposta de Jesus àquela maldade, àquela perversidade, àquela distorção do culto a Deus ali? Foi justamente reagir com ira.
né? Então, ira não é pecado. O pecado, certo, é contra quem eu me iro. Então, se eu me iro contra o pecado, essa ira é justa. Se eu me iro contra a perversão religiosa, isso é justo. E agora existe a ira injusta, a ira pecaminosa, certo? Esta é gerada por uma motivação egoísta e infundada pela nossa incapacidade de julgar os motivos, avaliar nossos direitos e nos sentirmos inculpáveis e absolutos como Deus. Então, em primeiro lugar, a ira muitas vezes é a ira pecaminosa. Então tem a ira justa, é quando você se ira contra o que é errado. A ira injusta, ou a ira que é considerada pecado, é quando a gente tem a nossa motivação infundada, ou seja, nós não temos fundamento para nos irar. Nós nos iramos sem que haja naquilo verdade. Nós nos iramos porque alguém mexeu com o nosso ego. Nós nos iramos porque alguém falou mal de nós. Nós nos iramos porque alguém tratou a gente mal. Então, mexeu não foi com Deus, mexeu não foi com o próximo, mexeu com o nosso ego, certo? E nós nos iramos muitas vezes porque nós achamos que nós somos seres absolutos e que a gente pode, todo mundo pode mexer com quem bem quiser. Mas todo mundo tem defeitos e todos nós vamos ser criticados ou não. Então, a ira é pecaminosa quando alguém pisou no nosso pé e a gente certo? Se explode em ira. A ira é pecaminosa quando a gente é provocado e aí a gente explode em ira. A ira é pecaminosa quando a gente se ira porque mexeram no nosso ego, porque invadiram o nosso espaço, aquele espaço que a gente acha que é nosso. A ira é pecaminosa quando a gente acha que Deus gosta mais de um do que de mim, que o fulano gosta mais de mim do outro do que de mim, que na igreja o fulano é preferido e eu sou preterido. Então aí nós temos uma ira injusta e nós vamos ver um exemplo disso lá no Gênesis. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então quando Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, ele irou-se e não fez questão de disfarçar sua ira. A Bíblia Sagrada diz que o semblante dele mudou. Certo? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então Jesus vai dizer que todo assassinato começa com a ira. Por isso que ele diz que nós devemos tentar matar o mal na raiz, na origem. Porque a ira, ela nos leva, ela desemboca sempre em desgraça. Certo? Então a ira justa de Deus vai desembocar em juízo. A ira injusta vai desembocar em assassinato, traição, falsidade, mentira. Então a longanimidade é a resposta cristã à ira. Então todos os dias eu e você somos tentados a nos irarmos. Certo? Todo dia eu e você temos o desejo, a ira quer aparecer. Então a longanimidade aliada à fé nos torna herdeiros das promessas. Então alguém que é longânimo, porque sempre as virtudes cristãs virão aliadas uma à outra. Então a longanimidade aliada à fé nos torna herdeiros das promessas. Olha o que diz Hebreus 6 e 12. Porque para que não vos torneis indolentes,
mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Porque a fé é a confiança em, né? É você dizer, Pai, né, eu confio em Ti. Mas nem sempre Deus responde na hora. Nem sempre Deus responde quando a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente quer. E aí, se for só a fé, a gente vai dizer assim, mas Pai, eu pedi, e por que o Senhor não me atendeu? Graça e paz, pastor Oliveira, graça e paz, Fabiano. Porque nós estamos estudando, meus irmãos, para quem chegou agora, sobre fruto do Espírito. Nós vamos começar uma série, e nós demos uma rápida introdução, e nós estamos estudando sobre longanimidade. Certo? Estamos estudando sobre longanimidade, e vocês podem acompanhar logo após. Né? Então, nós estamos estudando hoje sobre longanimidade. E nós vamos ter, se Deus assim permitir, uma série. Nós terminamos as igrejas do Apocalipse e agora vamos começar o fruto do Espírito. Então, diz assim, o escritor aos Hebreus, para que não vos torneis indolentes. Para aquela pessoa que está desligada, certo? Que está como que dormindo, né? Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade. Ou seja, se eu não tiver longanimidade, longo ânimo, essa paciência, eu vou acabar perdendo a fé em Deus. Então, a fé tem que estar acompanhada da longanimidade. O salmista Davi tinha essas duas virtudes. Ele dizia assim, esperei com paciência no Senhor. Então, não basta ter fé. Nós temos que ter longanimidade. Nós temos que ter essa paciência para sabermos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E que Deus responde não no nosso tempo, mas no tempo dele. Por isso, longanimidade é uma bênção, certo? A longanimidade é um dos requisitos que nos torna recomendáveis como ministros de Deus. Então, se alguém deseja o episcopado, como diz Paulo, se alguém deseja algum cargo na igreja, se alguém deseja fazer qualquer coisa, porque quando a gente fala de ministro, geralmente a pessoa só imagina pastor. Ela não imagina qualquer pessoa que lidera, seja um grupo de oração, seja sua própria família, porque todos nós somos os pastores em primeiro lugar da família, seja um grupo de louvor, seja um líder do departamento de mocidade, etc, etc, etc. Então, em algum lugar da vida, você é um ministro, é um líder. E Paulo diz que a longanimidade é um dos requisitos, certo? Olha o que ele diz. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 2 Coríntios 6, do 4 ao 6. Então Paulo diz que um dos requisitos para que seja ministro, para que a pessoa exerça alguma direção, alguma liderança, seja qual for esse tipo de liderança, é que ela seja longânima, é que ela tenha um pavio longo, porque qualquer trabalho que você vai fazer com seres humanos, você vai enfrentar dificuldade, né? Vai ter momentos que você vai
querer perder o controle, querer perder a paciência. Então Paulo chega e diz que se nós queremos exercer algum cargo de liderança, ou se nós já trabalhamos, seja ele dentro ou fora do ambiente religioso, por exemplo, se você vai exercer um cargo de chefia numa empresa, você precisa de paciência, porque a ideia que as pessoas têm é que o chefe é inimigo delas, é amigo do patrão e é inimigo delas. E aí quem é chefe geralmente está numa situação crítica, porque você tem que obedecer ao patrão e tem que tentar agradar os seus subordinados. E aí às vezes você não consegue agradar a nenhum, que por mais que você faça, a turma não reconhece. Certo? Porque o patrão quer que você faça o que a empresa quer. Os funcionários querem que você faça. Ou alunos, por exemplo, quem é professor sabe do que eu estou dizendo. Então, muitas vezes você tem que ter muita paciência, você tem que dizer assim, soprar. A Bíblia diz que os fariseus chegavam para Jesus e começava a pergunta, e Lucas diz que Jesus respirou fundo, Jesus fez assim. Que ele estava já que não aguentava mais, então ele respirou fundo para poder aguentar aquele povo. Então, longanimidade é uma dádiva de Deus que vai nos ajudar tanto fora como dentro da igreja. E Paulo vai dizer que a Timóteo ele vai dizer a mesma coisa. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se nós vamos padecer perseguição, nós temos que ter longanimidade, certo? Porque senão na hora da perseguição a gente levanta uma guerra. Porque senão, se os cristãos não fossem longânimos, quando os romanos viessem para puni-los, para prendê-los, tudo que era cristão se juntava no motim, e aí ia haver uma carnificina, ia haver morte que não acabava mais. Mas aí o que acontece? Todo mundo agora, todo ministro tem que ter longanimidade, porque vai padecer perseguição. A longanimidade é uma das virtudes cristãs com a qual devemos nos revestir. Certo? A longanimidade é uma das virtudes cristãs com a qual devemos nos revestir. Aí diz assim, Paulo, Colossenses 3,12, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Não lembra do que faltava à igreja de Laodiceia? O que faltava à igreja de Laodiceia eram as virtudes cristãs. Eles tinham dinheiro, mas não tinham caráter cristão. E o caráter é algo que uma vez forjado, certo? Então quando a pessoa tem caráter, as marcas do caráter vem da palavra grega caráter, quer dizer uma impressão. Quando a gente nasce com personalidade, certo? A personalidade não muda, certo? Quando a gente nasce com personalidade. Então tem gente que tem a personalidade forte, é difícil de lidar. Tem gente que já é brando, calmo. Tem gente que é extrovertido, brincalhão. Não sei porque vocês estão olhando para mim. Não entendi. Certo? Tem gente que não é brincalhão, ele
nem gosta muito de brincadeira, ou então ele é muito introvertido. Isso aí a gente pode tentar melhorar, mas mudar não, porque é marca da pessoa. Agora o caráter, ele é como um papel em branco. Nós nascemos assim, como um papel em branco. E aí, esse caráter vai recebendo as impressões. Se as impressões forem ruins, essa pessoa vai se tornar um mau caráter. Lembro que todos nós já temos uma natureza caída. Então, o que acontece? Quando eu preguei, um irmão me perguntou se então o racismo era algo que a gente devia ter como normal. Não. Pecado nunca é normal, certo? Quando a gente fala que racismo é algo que todo mundo tem, significa que todo ser caído, né? E principalmente se você pegar a definição que eu dei de racismo, que é o desejo de superioridade, achar o outro inferior, então todos nós em algum momento vamos querer nos achar superior a alguém. Então o racismo nunca é justo, certo? Agora é algo que todo mundo pratica, né? É algo que é fruto da nossa natureza pecaminosa, da enfermidade da alma. O grande problema é que a gente só vê as evidências, a gente não vê, a gente não faz um diagnóstico da doença. Então, a doença pecado, a gente vê muitas vezes o sintoma. A gente vê que o cara rouba, a gente vê que a pessoa mata, que ela estupra, que ela adultera, que ela bebe, que ela é desonesta, que ela é corrupta, mas isso aí não é pecado. Isso aí são atos pecaminosos. O pecado é o que está dentro da alma, certo? E você pode ver quando a gente estiver estudando sobre pecado. Então, como dentro da minha alma está enferma, então é como uma doença. Quando você vai, você diz assim, eu estou com febre. Febre não é doença, febre é sintoma da doença. Aí a pessoa diz, eu estou com dores, a dor não é a doença. Certo? A dor é um sintoma da doença. Então, quando a gente está doente da alma, a gente mente, rouba, estupra, é preconceituoso, é racista. Por quê? Porque isso aí são sintomas de um mal que está entranhado aqui e que só o novo nascimento começa a mudar. Certo? Então, o que acontece? Por isso é que Paulo vai falar que nós precisamos ter estas virtudes, porque a nossa tendência já é para não ter paciência com ninguém. A nossa tendência é assim, eu quero que as pessoas sejam longânimas comigo. Mas quando é da minha parte aí, não, eu não quero ter paciência com ninguém. Eu quero que todo mundo aguente os meus arroubos, ou como alguns chamam, pitis. Né? Mas eu não quero ter paciência com ninguém. E às vezes Deus nos dá algumas aulas de paciência. Deus, é por isso, irmãos, que Deus permite que da comunidade da fé tenha todo tipo de gente. Que é para a gente aprender a ter longanimidade, porque tem uns que são os nossos mestres. São as lições que a gente tem que fazer. Certo? Então, o que acontece? Certo? O caráter, ele vai sendo imprimido. Então, se você vai descobrindo o que a gente chama de valores, que a paciência é um valor, que a longanimidade é um valor, que a bondade, que a mansidão. Então, você vai convivendo, vai sendo ensinado, vai vivendo num ambiente onde é um ambiente de mansidão, onde é um ambiente de longanimidade. Então, estas marcas vão começando a fazer parte do seu caráter. Você vai gostando dessas coisas. Mas você pode estar num ambiente bom e gostar de roubar, de trapacear, de se corromper. Então, ali vai se formando o seu caráter.
Então, a nossa tendência, já por natureza, por sermos seres caídos, né? Mesmo em processo de recuperação, mas há dentro de nós algo que nos chama, que nos atrai para o que é ilícito, para o que é mal, para o que é pecaminoso, certo? E é por isso que você vai ver que tem gente que desde a mais tenra idade já tem inclinações para o mal. Já tem inclinações para o... Você percebe o caráter dela. Você percebe o caráter, porque quando nós vemos Abel e Caim, né, o grande problema de muitos intérpretes é que eles querem interpretar por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, e eles vão para as ofertas. E a interpretação é assim, não, a de Caim era morta. Ele trouxe dos frutos da terra. A oferta de Caim era morta. A de Abel era viva. A de Abel tinha sangue. E tendo sangue, aí a gente vai para as ofertas. Mas a Bíblia Sagrada, quando você lê a Bíblia com responsabilidade, a Bíblia diz que atentou Deus para Abel. Aí só depois, e para as suas ofertas. E não atentou Deus para Caim. Então o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que no culto Deus olha para mim. Deus olha para você. Deus recebe a mim. E Deus recebe a você. Então, o que Deus percebeu é que o caráter de Abel tinha sido forjado para o bem. O caráter de Abel era alguém verdadeiro, era alguém sincero, alguém generoso. Então, Deus olha para Abel e aceita primeiro Abel. Mas Deus olha para Caim e o problema não está nas ofertas de Caim. Porque lá na frente, Deus vai aceitar a oferta de alimentos. Deus vai aceitar ofertas sem derramamento de sangue. São as chamadas ofertas pacíficas, a shelamima, né? Ofertas de cereais. Então isso quer dizer que Deus aceita a oferta. Mas, pastor, o que foi que Deus não aceitou, que Deus reprovou? Caim, seu caráter. É tanto que quando Deus não aceita, o caráter dele se manifesta, a ira se manifesta, o ódio se manifesta. Então, aí ele passa a odiar Deus e o irmão. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, Deus olha para nós e recebe, em primeiro lugar, não existe oferta divorciada do ofertante. O ofertante oferta aquilo que ele é. O ofertante oferta aquilo que ele é. Por isso, se é para dar dízimo ou oferta, certo? Com raiva, pensando que aquilo vai fazer falta, não pense que isso vai agradar a Deus, certo? Porque Deus olha para o ofertante, para o caráter do ofertante. Então uma pessoa, tem gente que é o que a gente chama de pessoa que no popular chama-se Maria vai com as outras, certo? Ela tem um caráter, mas o caráter dela não está forjado. Então, se ela está num ambiente bom, ela é uma pessoa ótima. Se ela está num ambiente mau, ela é uma pessoa má. Agora, por que o cristianismo vai bater tanto nessa questão de longanimidade, amor, perdão? Porque são valores que vão forjar o nosso caráter.
Porque são valores que vão forjar o nosso caráter, vão ser impressos em nós. E aí vai sair naturalmente, porque são valores que estão dentro de nós. Então, perdão vai sair naturalmente. A pessoa vai dizer, eu preciso perdoar. Porque perdão faz parte do meu conceito, do meu caráter. Eu não perdoo porque a igreja mandou. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho. Eu perdoo porque eu sei que o perdão vai fazer bem a mim. Porque enquanto eu não perdoar, aquela pessoa que eu não perdoei vai estar sempre pertinho de mim, na minha mente, na minha consciência, nos meus pensamentos. Mas quando eu perdoo, eu estou liberando ela para ir embora e para me deixar em paz. Então a longanimidade, certo? É uma das virtudes que deve fazer parte da lista do nosso caráter. E que é produzido, imprimido em nós pela habitação do Espírito. Certo? Então, nós temos tido régua para medir espiritualidade, réguas diferentes. Então, tem gente que mede a espiritualidade como? Mede a espiritualidade pelo barulho. Né? Então, se ele chega numa igreja e ele ouve barulho, grito, gente caindo, né? Espírito de joelho, certo? Muita gente pulando. Então ele acha assim, ó, puxa vida, ali, aquela igreja, aquela comunidade de fé é fogo. Certo? Então muita gente mede por isso. Outros já medem, a régua já não é mais o barulho. A régua é o caráter. A régua é o caráter. Então medem a espiritualidade de uma comunidade e de um cristão, se ele é longânimo, se ele é amoroso, se ele é pacificador. Aí as pessoas observam não o barulho, não o grito, mas o caráter. Porque Deus aceita caráter. E pastor, por que Deus não aceitou Caim? Porque o caráter dele não era bom. Porque o caráter de Caim não servia. E se Deus aceita, então Deus está legitimando o caráter de Caim. Deus está perpetuando o caráter de Caim, o mau caráter. Então Deus não está fazendo diferença entre o bom caráter, Abel, e o mau caráter, Caim. Agora, quando Deus diz não aceito, não aceitou a Caim e a sua oferta. Porque Deus estava esperando que ele parasse para refletir. E que ele descobrisse, rapaz, eu não tenho sido o que Deus me criou para ser. Meu caráter precisa sofrer uma transformação. E o quanto nós temos gente que frequenta a igreja que é mau caráter. Que o caráter não tem nada das virtudes cristãs. Que ele não vê problema nenhum em passar a perna no outro. Que ele não vê problema nenhum em sujar o nome do outro. Que ele pede o cartão emprestado e a pessoa, num ato de bondade, cede. E aí ele suja e não paga e fica por isso mesmo. E ele ainda chega dizendo, Pai do Senhor, meu amado. A pessoa fala, é preciso muita longanimidade para aguentar um negócio desse. Certo? Você vai ver que nós temos pessoas que são tremendos mau caráter. Que o caráter é completamente fora do cristianismo. Que ele está no cristianismo só com medo de ir para o inferno, mas ele não tem o caráter de um cristão. Então, na prática, ele não é cristão.
Porque na prática, para Deus, só é cristão quem tem o caráter cristão, as virtudes cristãs. Se você vai para uma planta pensando que ela é mangueira e de repente ela não gera manga, certo? Ela não produz manga, ela produz caju, por exemplo, você vai dizer, enganei-me. Parecia mangueira, mas não é mangueira, é cajueiro, porque como é que você conhece? Jesus disse, a árvore se conhece pelos frutos, porque você não pode entrar dentro de uma pessoa. Porque eu não posso julgar uma pessoa, porque eu não sei o que ela tem dentro. Mas eu posso ver as evidências, aquilo que emanam, que se externalizam através dela. Então, como é que eu vejo o caráter da pessoa nas relações? Eu vejo se ela tem bom caráter. Eu vejo se o Espírito Santo imprimiu nela amor, longanimidade, fé, se ela é uma pessoa de confiança, digna de confiança, que a gente pode confiar. Então isso é caráter. Então saiba, Deus atenta para o caráter. A oferta que Deus quer, a régua que Deus usa para medir a nossa espiritualidade, não é a nossa emotividade. É o nosso caráter. Certo? Porque é muito fácil gritar, é muito fácil pular, isso alegra até o nosso coração, certo? A gente fica feliz, mas isso não quer dizer que eu estou ou que o culto foi fogo. No linguajar evangeliquez. Mas sim o caráter. Se você olha, as pessoas saíram dali e o caráter delas está sendo transformada. Ela era pessoa desonesta, agora está fazendo questão de reparar, como Zaqueu. Um grande exemplo de mudança de caráter é Zaqueu. Zaqueu estava acostumado a roubar as pessoas, estava acostumado a pedir, porque os romanos diziam assim, olha, vocês têm que pedir tanto. Como é que os romanos faziam quando chegavam na Judéia? Eles olhavam e diziam assim, nós temos que colocar cobradores de impostos. E aí eles observavam quem eram os mais gananciosos. Aí eles diziam, olha, vocês cobram tanto. Nós queremos 10. 10 denários, por exemplo. Era um exemplo. Então você no final do ano, no final do mês, eu vou querer isso aqui, 10 denários. E dizer, o que vocês cobrarem a mais é o salário de vocês. Então é assim, né? O esquema é esse. Então eles chegavam e cobravam 2, 3 vezes, 40, 50, por isso eles enricavam. E aí os romanos sabiam, pai, nosso dinheiro está garantido, nosso imposto está garantido, o tributo está garantido, porque isso aí cobra. E todo mundo ganhava, só quem perdia era o povo. É sempre a mesma história. Certo? Então, Zaqueu está acostumado a cobrar muitas vezes. E Roma tinha uma lei que dizia assim, que muita gente interpreta que Zaqueu roubou 4 vezes mais. E Roma pediu 10, ele roubou, ele pediu 40. Certo? Mas a questão é que Zaqueu está pensando na lei romana. A lei romana, né, ela dizia que se uma pessoa roubasse alguém, então ela tinha que devolver 4 vezes mais do que ela roubou, que era uma maneira de inibir o roubo. Certo? Que se isso houvesse hoje, que o Antigo Testamento vai dizer a mesma coisa. Certo? No Antigo Testamento diz que se a pessoa rouba um animal, tinha que pagar outro animal e ainda por cima tinha que pagar um dízimo especial. Então, se você roubava alguém, tinha que pagar 5 animais, roubava um, pagava 5. Então, naquela época, se fosse assim hoje, a gente ia pedir, era para ser roubado. A pessoa roubava um celular, tinha que pagar 5. Então, não existiria mais cadeia. Mas hoje não, a pessoa rouba e a gente ainda tem que pagar a família dela, né? Ainda tem que, o governo ainda dá o auxílio, a reclusão. Aí você diz, não, mas se eu roubar e eu for preso,
mas tem gente para sustentar a minha família. E ainda tem gente que acha isso assim uma benção, uma maravilha, certo? Eu já não estou muito para falar não, porque olha a cor da minha roupa, certo? De esquerda, certo? Então, o que que acontece? Deus, qual é a régua de Deus? Caráter. Longanimidade é uma das virtudes com os cristãos, certo? Então, longanimidade é um dos itens da oração cristã. Olha o que Paulo diz em Colossenses 9:11. Paulo está orando pelos colossenses. Paulo não conhece os colossenses. A igreja em Colossos foi fundada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. E aí Epáfras está ali fundando igrejas ali, naquela área da Ásia Menor, provavelmente Laodiceia. Ele está ali como um missionário do apóstolo Paulo, né? Paulo está em Éfeso, o centro, e aí irradiando ali do centro, gravitando ali em torno de Éfeso, os missionários de Paulo estão indo pregar o evangelho, e Epáfras funda a igreja em Colossos, e Paulo está em Roma, preso. E aí chega uma heresia, chamada heresia de Colossos, que só tinha naquela cidade, era um sincretismo religioso terrível, filosofia misturada com judaísmo, com tudo. E aí Epáfras descobre que não dá para enfrentar aquela turma, que aquela turma é difícil, então ele corre a Roma para pedir a Paulo ajuda, e Paulo escreve uma carta, e nesta carta, como era comum, dentro de uma carta normal da época, tinha uma oração. E Paulo diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, ou seja, ouviram de Epáfras que haviam implantado uma igreja em Colossos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Né? Aí, o que acontece? Se você pegar todas as orações de Paulo pela igreja, nós vamos ter o norte de como orar pela igreja. Aí ele diz assim: de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então, qual é a primeira coisa que Paulo fala na sua oração? Né? Que nós vamos ter um momento só de como orar pela igreja. Eles que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então, a prioridade de um cristão é saber qual é a vontade de Deus, certo? É saber qual é a vontade, porque como eu posso me adequar a ela, como eu posso obedecê-la, como eu posso realizá-la, se eu não sei qual é a vontade de Deus? E essa vontade está hoje explícita no Novo Testamento, o que Deus quer, o que Deus espera de nós, por isso nós precisamos estudar. Porque Paulo diz: olha, eu estou pedindo a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade dele. Sua está na terceira pessoa do plural, do singular. Então tem eu, meu, tu, teu, ele, seu, certo? Então Paulo está dizendo para que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Então nós temos que conhecer qual é a vontade de Deus. Por que nós temos tantos crentes desorientados na vida, perdidos na vida, sem saber, sem caminhar, sem crescer espiritualmente? É porque não sabem o que fazer. É porque não sabem qual é a vontade de Deus. É porque ninguém nunca lhes explicou. Os estudos que eles têm não são estudos sistemáticos. Eles não começam a aprender uma coisa até o momento onde eles entendi. Certo? Então eu queria pedir a você que, se você tem crescido, amadurecido, eu não estou perguntando se você adquiriu mais conhecimento, pelo amor de Deus, eu estou perguntando se a sua mente foi despertada, se você agora tem mais perspicácia, se você agora é uma pessoa que consegue já ter uma noção, se você percebe que amadureceu, então depois escreve aí assim: pastor, nesse tempo de pandemia e de quarentena, que a gente está aí nas lives, olha, eu tenho aprendido a julgar melhor as coisas, eu tenho aprendido a ver o cristianismo, eu tenho aprendido nisso, tenho aprendido naquilo outro. Ou você pode colocar aquilo que mais chamou a sua atenção. Ou você pode dizer assim: pastor, eu não estou aprendendo nada.
certo? Então, deixa lá para que eu veja quanto você cresceu ou não, certo? Aí ele diz assim, conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. Olha para onde ele começa, certo? Conhecimento e sabedoria. É. E inteligência espiritual. Certo? Não é a inteligência humana, que a gente chama de estutícia, ou em algumas traduções, astutícia. Certo? Então não é aquela pessoa que diz assim, ó irmãos, final do mês nós vamos fazer uma leitura aqui, e eu já vi, vai haver um tapete estendido para os dizimistas passarem por cima. Aquilo ali é astutícia, é a pessoa ser esperta, certo? É dizer assim, rapaz, eu vou, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer passar por cima do tapete, então ele vai dar o dízimo, certo? Então a pessoa muitas vezes deu o dízimo não para a glória de Deus, mas para a glória de si, né? Então ele diz assim, inteligência espiritual, para que você não seja mais uma pessoa que não pensa, que os outros pensam por você. Ele diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Aí veja que primeiro ele pede as coisas psicológicas, as coisas da inteligência, porque ele sabe que você e eu só podemos andar dignamente se nós tivermos conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. Se nós não tivermos, não vai dar. Aí ele diz, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Como é que eu posso agradá-lo? Conhecendo sua vontade, sendo inteligente espiritualmente. Aí ele diz, frutificando em toda boa obra. Aí ele usa a metáfora de uma árvore. E ele diz só que o cristão é uma árvore que é para produzir boas obras. Nós não somos salvos pela combinação de fé e obras, mas por uma fé que produz obras. Vou dizer de novo, nós não somos salvos pela fé, mas as obras igual à salvação. Não. Nós somos salvos por uma fé que produz obras, que se traduz em obras, que as pessoas veem que o nosso caráter mudou. Então ele diz assim, já que vocês têm conhecimento da vontade, da sabedoria e tornaram-se inteligentes, então agora vocês podem andar dignamente, agradando em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que crescendo está no gerúndio, certo? Dá a ideia de continuidade, que a gente nunca cresceu o suficiente. A gente está cada dia, cada momento, a cada hora, com os erros e acertos, aprendendo a conhecer a Deus. Aí ele diz assim, porque aí a gente diz, mas pastor, o negócio é difícil. Aí ele diz assim, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Ele diz, Deus entra com a parte dele. Ele diz, ó, corroborados em toda a fortaleza, segundo as forças da sua glória. Deus ajuda, certo? Deus nos ajuda a fazermos a sua vontade. Aí ele diz assim, ó, com toda a paciência e longanimidade, com gozo. Ou seja, enquanto eu espero, eu estou feliz pela ação de Deus. Aí ele diz assim, dando graças ao Pai. Enquanto eu espero, quem é longânimo está esperando e dizendo aleluia, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Ainda não veio, mas eu já estou agradecendo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para a herança dos santos na luz. Que Deus abençoe a cada irmão. Amanhã nós vamos continuar, se Deus assim nos permitir. Hoje à noite nós teremos aula, certo? Na verdade nós teremos o comentário de Oséias, prosseguimento. Então você é meu convidado. Se você ainda não é inscrito nesta página, inscreva-se. Se você ainda não curtiu, não segue essa página, siga, certo? Se você ainda não se inscreveu lá no canal, inscreva-se, Gilberto Rebouças.
E eu queria hoje terminar este momento dizendo como é importante a longanimidade. Eu e você vivemos em um mundo onde a gente é agredido, atacado, onde as nossas vontades são contrariadas, onde nem sempre o que nós queremos é o que acontece. Então a nossa tendência natural é de explodir, é de estourar. E quando a gente estoura, a Bíblia diz: a vossa ira não opera a justiça de Deus na vossa ira. Então, quando a gente está irado, a gente acaba fazendo coisas das quais a gente vai se arrepender profundamente. E aí nós descobrimos hoje que Deus recebe caráter. E a oferta depende do caráter do ofertante. Porque a oferta vai revelar para Deus o caráter. Então nós percebemos hoje que quando nós chegamos diante de Deus, Ele está vendo o caráter. E nós vimos que nós nascemos com uma personalidade. Essa personalidade não muda, ela pode ser melhorada. Mas ela não muda porque ela é uma marca distintiva em nós. Agora, nosso caráter, sim. Talvez a sua vida tenha sido marcada por vários defeitos de caráter. Seu caráter tenha sido impresso, certo? Só coisas negativas. Talvez você tenha se tornado uma espécie de monstrinho. Monstro masculino ou monstro feminino, porque não tem monstra, tem monstro. Monstro serve para os dois. Né? Então, talvez você tenha se tornado, moça, talvez você tenha se tornado um monstro. Rapaz, mulher, você tenha se tornado um monstro. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus muda caráter. Que o cristianismo a fé em Jesus Cristo faz com que a gente nasça de novo, que haja uma mudança aqui dentro. Deus diz assim: tirarei o vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que observeis e guardeis os meus mandamentos e os meus juízos. Então, quando o Espírito Santo vem habitar numa pessoa, então o caráter dela começa a ser forjado. Então ela começa a ter um caráter semelhante a Cristo. E por isso ela começa a ser aceita. E quanto mais parecida com Cristo, mais aceita ela é. Então saiba, a régua de Deus de medir a espiritualidade é a régua do caráter. Certo? Se você tem caráter, você grita glória, louva, chora, isso é agradável a Deus. Né? Agora, nada sem caráter, por mais barulho que tenha, por mais que chova milagres, não vai passar na régua de Deus. Porque se Deus aprovar a nossa adoração sem caráter, Ele vai estar dizendo que nós podemos ser falsos, que Ele aprova, que Ele assina embaixo. Que nós podemos fingir que somos sem ser, aparentar sem ser, que a gente pode enganá-lo. E ninguém o engana. Então saiba, a régua de Deus é o caráter. Deus aceitou Abel, mas não aceitou a Caim. A oferta é secundária. A maior oferta somos nós. Então hoje, você que não é crente, você que não é cristão, não sei onde você está me ouvindo, não sei em que lugar do mundo você está me ouvindo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz: todo o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E se você está aí e está cansado e quer mudar, e você já descobriu que o teu caráter está longe de ser o ideal, e você está notando que cada dia, quanto mais você tenta sair, pior você fica, é como se você estivesse num lamaçal. Davi se sentiu assim. E Davi diz: ele me tirou de um charco de lodo horrível, colocou os meus pés numa rocha e firmou os meus passos. Então hoje Deus quer começar uma história com você. Quer tirar você dessa circunstância, desse modo de vida que você não consegue sair por si mesmo. E pastor, o que precisa? Precisa que você se arrependa
e creia que Jesus morreu para te salvar. E peça a Deus, diga que você está arrependido da vida que viveu até hoje e que você quer começar tudo de novo. E aí, baseado no que Jesus fez, porque Jesus já pagou os teus pecados, e se teus pecados estão pagos, então Deus pode rasgar as páginas da tua vida antiga e escrever uma história nova. Então, onde você estiver, aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você que já é crente, se você notar agora, pastor, eu sei, estava tentando enganar a Deus, estava enganando a mim mesmo. Cuidei tanto de outras coisas e não cuidei do meu caráter. E Deus estava vendo o meu caráter. Deus estava olhando para mim dentro da comunhão com os irmãos, nos meus louvores, nas minhas motivações. E Deus percebeu que o meu caráter não era reto. Mas eu quero mudar. E eu conto com a graça de Deus para mudar. Eu me arrependo hoje, vou confessar a Deus tudo aquilo que eu fazia lá dentro, que só Deus sabe. As motivações que eu tinha, por que eu queria fazer. E eu vou pedir a Ele que me perdoe e que mude o meu caráter, porque eu quero ser uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Que Deus abençoe. Até hoje à noite. Hoje à noite nós estaremos, com a graça de Deus, mais uma vez estudando a palavra de Deus. Deixa aí o teu comentário. Por favor. Não esqueça. Se você não pode agora por causa do tempo, então mais tarde entre na página, mas deixa aí a tua avaliação assim de, será que você mudou alguma coisa? Né? Será que você está compreendendo mais o Evangelho? Não é questão de, pastor, e o senhor falou sobre o será ligado e o terá sido, isso marcou a minha vida, não. Eu quero saber se você descobriu assim, olha pastor, eu aprendi a compreender melhor o cristianismo. Eu aprendi que Deus espera de nós, eu estou aprendendo. Pastor, minha vida está mudando, as minhas reflexões estão mudando, minha maneira de pensar está mudando, o meu cristianismo está mudando. Então, deixa escrito aí, que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, até a noite. 20 horas, não esqueça, e divulga. Né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E se você não é ainda seguidor da página, siga. Certo? Deus abençoe. Amém.